Começo contigo, professor. E esse voto do ministro Fux, professor Walter Maerovitch, e as alegações, os motivos, né, as justificativas apresentadas por ele. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Daniela, Útil. O ministro Fux, desde cedo, parece que ele está tentando se justificar, tentando buscar uma maneira para que aquele voto absolutório do Bolsonaro e a condenação, como eu disse aqui e repetiu dias depois o ministro Gilmar Mendes, aquele voto em que ele condenou o mordomo do palácio, ele Fux, um pouco assim, vamos dizer, atabalhoado, porque ele contrariou a lógica das provas, ele tropeçou nas provas. Então, a partir daí, ele parece que ficou um pouco perturbado, a expressão é essa, adequada é essa, um pouco perturbado, e agora ele anda cometendo aí uma série de atos que mostram aí um destempero. Primeiro, hoje cedo, nós tivemos a notícia de que o ministro Fux foi à secretaria, ou mandou alguém à secretaria do Supremo para avisar que o seu voto, aquele que ele havia entregue, aquele que estava estampado, ele iria trocar tendo em vista erros gramaticais. Ou seja, ele precisaria fazer correções gramaticais. Ora, todo mundo sabe, até uma criança, que os votos dos ministros são feitos em computador e gravados em memória. Então basta, se tem erros gramaticais, foram percebidos bem depois, que teve evidentemente revisão do gabinete, revisão pelo próprio Fux, que leu o voto. Bom, mas bem depois ele diz que tem aí correções gramaticais. E o que ele faz? Ao invés dele corrigir no computador e tirar na impressora e levar o voto, não, ele tirou aquele que estava lá e deixou um vazio. Ora, isso é algo assim de criar perplexidade. Porque, olha, vai e troca, é só trocar. Olha, está aqui o voto já corrigido, devolve o outro e pronto. Ao observar que legalmente, não pode modificar o voto, correções gramaticais aí, faltou uma crase, tem um erro de concordância que passou despercebido, se corrige, então, mas não vai entrar nunca no mérito, isso não pode fazer. Até porque está tudo gravado, está tudo com estenotipia, não pode mudar absolutamente nada. Então é estranho esse tipo de procedimento que ele adotou e gera desconfianças. Tem indícios fortíssimos de que ele está favorecendo o Bolsonaro. Ele está criando mecanismos para quê? Para prorrogar os tempos procedimentais de modo a que a expedição de mandado de prisão retarde. E ainda depois disso tem a publicação, embargos de declaração, até 2. Então, não deu para explicar. Isso de manhã. Agora, quando ele começa o voto com relação ao núcleo de 7 réus, o núcleo 4, ele começa primeiro repetindo aquela história da competência do plenário. Isso já foi discutido e rediscutido diversas vezes, mas ele insiste para deixar ali um aviso, olha, tem uma nulidade aqui. Mas vejam, os argumentos não são lógicos, porque ele critica, na realidade, ele acha que o pleno tem que decidir. Ora, por que o pleno tem que decidir aquilo por todos os juízes, e porque ele aceita, e foi isso aceito, está no regimento, para divisão de trabalho, a separação de primeira e segunda turma.
Então isso existe para o quê? Para uma justiça mais rápida, uma divisão de trabalhos. Agora, esse caso que não tinha previsão regimental, eu também acho que deveria ser pelo plenário, mas não foi, o Supremo já decidiu, mas ele não se curva e fica aí plantando nulidades. E para culminar, antes eu já estou me adiantando muito, me alongando bastante, para culminar, atenção, Daniela não vai cair da cadeira, o coach, você é muito menos que você está com um problema na perna. Então, se segura aí. Veja, ele compara, é inacreditável, ele compara o que aconteceu no 8 de janeiro com o quê? Com o que aconteceu na Venezuela com a ganhadora do Nobel da Paz, Maria Corina. A gente tem registrado esse momento, vamos acompanhar então juntos aqui? Pode rodar, pessoal. Senhor presidente, efetivamente, guardadas as amazônicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraudes às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral. Professor, ele quer um prêmio Nobel da Paz para os golpistas brasileiros? Eu acho que ele é um esportista, tem várias matérias, ele é um lutador, não sei se das marciais, não sei se judô, karatê e tal, mas o que ele está fazendo é dando golpe baixo. E isso é inexplicável. Não dá para... Vou usar aqui uma expressão grosseira que é o que ele merece. Não dá para comparar a cueca com as calças. São coisas diferentes. E ele faz uma comparação. Quer dizer, em nome da democracia, ele compara. Então, as eleições na Venezuela foram fraudadas, todo mundo sabe. Há uma ditadura, todo mundo sabe. Mas há uma resistência legítima. Esse pessoal do 8 de janeiro não tem nenhuma legitimidade. Foram golpistas usados como massa de manobra, não tem nada que ver uma coisa com a outra. O Fux passa aí por um mau período. Pena que o Supremo não é um time de futebol em que o técnico pode fazer substituições, porque se fosse, o Fux já teria sido substituído nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, né, Curti?